Livro de Provérbios, no capítulo 7, iremos ler o verso 1 ao 15. Também, irmãos, quando nós convidamos aos irmãos que compartilhem os cultos, é normal o compartilhamento também com irmãos de outras igrejas, para que não haja nenhuma forma de engano em que pese tenhamos toda forma de informar a nossa identidade, inclusive pelo logo que fica na nossa tela. Reforçamos a informação que nós somos a Congregação Cristã Apostólica, Igreja CCA, uma igreja regular constituída com templos e grupos espalhados por todo o Brasil e também fora dele, que temos feito um trabalho na pandemia. O Senhor nos despertou para fazer os cultos online. Não anunciamos salvação por igreja, mas anunciamos salvação por Jesus Cristo. Não sinta-se de maneira alguma enganado. Nossa missão é falar do Evangelho de Jesus Cristo. Convidamos a todos os irmãos, as irmãs, que permaneçam, assistem, participem do culto em comunhão. A hora da palavra, o Senhor falará conosco pela sua palavra e fiquem conosco, irmãos. Aguarde, não critique. Nós estamos com o primeiro compromisso, que o Senhor nos oriente para que possamos todos alcançar salvação das nossas almas. Temos culto todos os dias, temos programação na rádio, valemos-nos de todas as formas para cumprir com a determinação da palavra de anunciar o Evangelho até os confins da terra. Por esse trabalho, amados irmãos, o Senhor tem feito obra, tem feito maravilha. Esta semana, conversando com o irmão Wagner Miranda, ancião na cidade de Feira de Santana, na Bahia. Ele atende todo o norte da Bahia, um servo de Deus, caríssimo irmão, um amigo que temos no ministério, um homem amado por Deus e por nós. Nos anunciou que um grupo de irmãos, pelo trabalho dele, pelo trabalho da CCA, que sentia-se muito perseguido por buscarem a essência de uma igreja evangélica neopentecostal, que nós já falamos isso anteriormente, as igrejas Assembleias de Deus, Congregação Cristã no Brasil, Igreja do Evangelho Quadrangular, entre outras, essas igrejas têm origem num movimento pentecostal muito forte, que partiu da cidade de Chicago, na rua Azusa. E a rua Azusa, se eu não me engano, já não sei se é Chicago ou Los Angeles, mas um movimento que aconteceu em Los Angeles, que chegou em Chicago, onde havia uma grande manifestação do Espírito Santo. Muitos milagres aconteciam. Los Angeles é Rua Azusa, e esse movimento chegou rapidamente em Chicago, que é muito longe de Los Angeles, Estados Unidos, e houve uma cruzada evangélica, de evangelização para a América do Sul, e vieram alguns evangelistas para a Argentina, outros ficaram no norte do Brasil, e um desses fundou uma igreja que tornou-se a Congregação Cristã no Brasil, outros criaram um movimento que tornou-se os irmãos da Assembleia de Deus. Somos todos irmãos, somos todos oriundos de um movimento de muita manifestação do Espírito Santo, de profecia, de obras e milagres alcançados através da manifestação do Espírito Santo sobre nós. Não podemos perder a nossa essência.
não podemos negar a nossa origem. E esses irmãos estavam sendo perseguidos ou não estavam sendo suportados pela igreja deles, porque eles cantavam hinos avulsos, porque eles buscavam o Senhor em orações, profecias. E esses irmãos se juntaram essa semana à CCA, a um grupo de irmãos na cidade de Arapiraca, no estado de Alagoas. Obra do amor, obra da comunhão. Também um grupo de irmãs que o Senhor tem dado a elas uma vontade, um comprometimento com oração. Elas se reúnem para buscar o Senhor, se reúnem para buscar o Espírito Santo. Estas irmãs também estão se adequando para iniciar também um movimento, uma célula, uma igreja da CCA na cidade de São João do Piauí, no estado do Piauí. Irmãos, que haja comunhão para esses irmãos, que haja a bênção do Senhor sobre o trabalho deles, sobre o trabalho também do nosso irmão Wagner, para que o Senhor faça prosperar todo o trabalho e toda a dedicação na obra de Deus. A obra de Deus também através da CCA. Não nos confundamos. Obra de Deus com igreja. O importante é anunciar o Evangelho da graça. Lemos com a ajuda de Deus, irmãos, e a guia do Espírito Santo. Amém. Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei, como as meninas dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Dize à sabedoria, tu és minha irmã, e a prudência chama tua parenta. Para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com as suas palavras. Porque da janela da minha casa, por minhas grades olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens, um jovem falto de juízo, que passava pela rua junto à sua esquina e se seguia o caminho da sua casa. No crepúsculo, à tarde do dia, na escuridão e trevas da noite, e eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta e astuto coração. Esta era alvoroçadora e contenciosa, e não paravam em casa os seus pés. Ora pelas ruas, ora pelas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou, e esforçou o seu rosto e disse-lhe, sacrifícios pacíficos tenho comigo, hoje paguei os meus votos, por isso saí ao teu encontro e buscar diligentemente a tua face e te achei. Somente até aqui, meus irmãos. Amém. No começo dessa palavra, que seja repreendido todo encantamento na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Palavra do Senhor hoje, amados irmãos, no livro de Provérbios, que nos admoesta a respeito dos cuidados, da lei do Senhor, dos ensinamentos de Deus. Ensinamentos também para uma vida pacífica, uma vida de paz, uma vida de prosperidade. Muitos acham, creem, que precisam ter uma vida empobrecida para alcançar os céus. Esta linha de pensamento te coloca, por certo, dentro de alguma igreja muito rica. Você não pode, você não deve, mas olha bem onde você está. Não devemos, irmãos, ter em nós
o compromisso de servir a Deus para alcançar riqueza. Nós devemos servir a Deus para alcançar o direito à vida eterna. Mas se você seguir os preceitos bíblicos que o Senhor deixou para nós escritos, há muito aconselhamento, orientações para que tenhamos uma vida de paz, uma vida digna e uma vida próspera. E a palavra do Senhor hoje, irmãos, nos aconselha para que possamos não somente guardar as promessas e as profecias, mas que possamos guardar nos nossos corações os mandamentos do Senhor. Que possamos guardar nos nossos corações a lei do Senhor. Guardar como as meninas dos olhos. Você não consegue maltratar os teus olhos. Você não deve maltratar os teus olhos. Você perderá a sua visão. E o Senhor pede que guardemos a lei dele como guardamos a menina dos nossos olhos. O que acontece se vier um eminente ataque, um eminente acidente? O que acontece? Você fecha os seus olhos para proteger. E o Senhor está pedindo que guardemos a lei do Senhor como guardamos as meninas dos nossos olhos. Alguém pode falar, mas não estamos mais no tempo da lei, estamos debaixo da graça. Mas na graça há as instruções do Senhor. O Senhor Jesus, quando esteve no meio dos homens na terra, deixou para nós as instruções. E pelas instruções que Ele nos deixou, tudo que você pedir em oração lhe será concedido. Cuidado com o que você pede. Cuidado com os teus pensamentos, cuidado com as tuas obras, cuidado em desejar o mal, não julgueis, não julgueis. Guarde os mandamentos do Senhor, como guardamos a menina dos nossos olhos. Ate aos nossos dedos os mandamentos, que possamos escrevê-los nos nossos corações, na nossa mente. Há diversas linhas de religião. Creio os católicos e também os judeus e várias outras linhas, que eles andam com uma cordinha nas mãos. Cada bolinha é uma oração. E há o compromisso de ele fazer o ciclo das orações enquanto ele estiver acordado. Ate aos teus dedos a lei do Senhor. Ate na tua mente, no teu coração, as leis do Senhor. Para que a tua vida vá bem, igreja. Para que a nossa vida vá bem. Para que tenhamos uma vida de paz. Irmãos, a palavra do Senhor nesta noite, nos recomenda que tenhamos a sabedoria como nossa irmã, que tenhamos a prudência como nossa parente. Por quê, irmãos? Por que o Senhor nos manda numa sexta-feira à noite uma palavra nesse sentido? Porque o Senhor quer abençoar a sua igreja, irmãos. Porque o Senhor quer prosperar os nossos caminhos. Passamos de dias maus em dias maus. Olhamos coisas ruins acontecendo ao nosso redor, mas o que tem preparado, o que tem separado para nós é o bom, é o melhor da terra. Mas para tanto precisamos nos preparar para sermos abençoados pelo nosso Deus. Amados irmãos, Igreja de Jesus Cristo, ouvintes da palavra, receba essa palavra no teu coração. O Senhor está te recomendando que você seja prudente, que você busque a sabedoria, que você guarde os mandamentos do Senhor. Que mal
te fará essa palavra. No momento em que você está aflitivo, momento em que você está de frustração, o Senhor te convida a guardar a lei do Senhor, ter a prudência e a sabedoria como tua parente, como tua irmã, porque o Senhor tem planos de benção na tua vida. E não é promessa vazia, não é promessa para agradar, porque o que nós precisamos não é ser agradáveis uns aos outros, nós precisamos da misericórdia do Senhor nas nossas vidas, irmãos. Nós precisamos que o Senhor lembre-se de nós no dia da nossa aflição. Nós precisamos que no dia da enfermidade, que nossos joelhos se dobrem e o Senhor faça a obra no meio de nós. E não é sendo gentil, falando coisas saudáveis, gostosas de ouvir, que nós alcançaremos o céu e a misericórdia de Deus. É seguindo os preceitos da lei do Senhor. É seguindo o caminho do Senhor. Uma igreja é pronto-socorro. Todos são bem-vindos. Mas precisamos ter compromisso de limpar as nossas vestes, termos compromisso de seguirmos sempre na direção do centro da vontade do nosso Deus. A palavra, irmãos, nos fala de prudência. Cuidado de quem te lisonjeia, de quem te agrada. Aqui narra um cenário de alguém que viu um jovem ser surpreendido pelo encantamento de uma mulher. Numa esquina, narra o entardecer, narra o jovem voltando simples para a casa dele e narra uma pessoa astuta, pronta para dar o bote. Podia ser uma jovem, uma moça, sendo encantada por um homem. Aqui a palavra fala de encantamento. Aqui a palavra está nos alertando para encantamento. Já falamos isso anteriormente, talvez até na palavra. Já ouvi esse conselho por um outro irmão de uma outra igreja. Quantas vezes você vai ao supermercado comprar um pacotinho de café e sai com bolacha e chocolate? Quantas vezes você foi comprar uma camiseta porque você precisa, uma camisa porque você precisa, você tem uma necessidade, e você sai com um vestido, você sai com um terno e sai com um carnê para você pagar também? Ou você está preocupado em orçar o preço e a condição de pagamento de um pneu do teu carro, e você renova uma dívida e compra um carro mais novo e mais caro. São situações do cotidiano, são situações da vida que nós vivemos. Mas hoje a palavra do Senhor vem para guardarmos a sabedoria, a palavra do Senhor vem para atarmos a sabedoria e a prudência nos nossos corações, nas nossas mãos, na nossa mente. Esconder dentro de nós os mandamentos do Senhor. Mas o Senhor hoje também vem para repreender toda sorte de encantamento na tua vida. Não sei aonde o Senhor vai entrar. Não sei se é no teu casamento, se é no teu emprego, se é num pedido de um líder seu. E nós nos encantamos. E nós entramos por caminhos que nós somos facilmente conduzidos. Mas entre você e aquele que te encantou, ou que está na iminência de te encantar, existe a providência de Deus na tua vida agora.
seja repreendido toda sorte de encantamento na minha, na sua, nas nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Abra os olhos, entenda, enxergue, na tua vida é a providência de Deus. Nas nossas vidas é a misericórdia de Deus. O mal não repousará sobre vós. Receba o conselho, receba a palavra, a providência do Senhor na sua vida. Que possamos receber a providência do Senhor nas nossas vidas. Encantamentos. Uma palavra encaixada de maneira que te encanta. Um jeito, um comportamento, uma identidade que te agrada. Irmãos, que sobre nós esteja a misericórdia e a providência do Senhor nas nossas vidas. O encantamento afasta uma família, encerra um casamento bem-sucedido. O encantamento você troca um emprego abençoado com a proteção de Deus por uma aventura. O encantamento te coloca, tira de você a prudência. O encantamento amortece, adormece em ti, em nós, a sabedoria. Encantamento. Encantamento. Você fica com a sua mente, só pensa naquilo. Teu coração só deseja aquela situação. Nada presta, nada tem valor. Você está afastando as bênçãos do Senhor para longe da tua vida. Oxalá essa sua displicência não afastará as bênçãos do Senhor da tua família. Mas o Senhor se lembrou de ti. E hoje o Senhor repreende todo encantamento agora, no nome do Senhor Jesus. Amém. O impacto você pode não sentir agora, mas uma vez que o Espírito Santo repreendeu, vai adormecer esse seu desejo. O Senhor vai afastar esta vontade. É da minha vontade que você esqueça esse seu projeto. Está repreendido no nome de Jesus Cristo. Essa é a palavra e o nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Amados irmãos, não saia do culto. Fique conosco. Iremos orar agora agradecendo o Senhor por esse culto, por essa palavra que o Senhor tem nos mandado. Mas nós também convidamos a todos vós que possamos fazer uma oração de intercessão pelas causas impossíveis. O Senhor falou conosco, o Senhor trouxe libertação para muitas vidas nesta noite. Mas o Senhor precisa alcançar, precisa resolver também os problemas que você tem colocado nas mãos dele. O Senhor, precisamos despertar o Espírito Santo para que o Senhor possa operar com milagres aos enfermos. Precisamos orar para que o Senhor traga saúde no meio das famílias. A sua vida pode estar tudo bem, mas oremos como se fosse com nós mesmos. O Senhor se agrada quando nós nos dedicamos a buscá-lo em espírito e em verdade. Quanto pedido, irmãos, quanto pedido, o culto vai acontecendo e os pedidos vão se avolumando. Eu não tenho como ver aqui. Ainda que eu tivesse
teleprompter com tudo, eu não olharia. Não tem como, é impossível. Mas está registrado. E nós iremos orar, iremos apresentar os pedidos da igreja. E o Espírito Santo do Senhor que mandou a sua palavra é o mesmo que irá cuidar dos pedidos que você tem feito nesse culto também. Iremos apresentar também, irmãos, um pedido especial da filha da irmã Glória e do irmão José Marcos Antonello. A filha deles, a irmã Aline Junqueira, passou por uma cirurgia de diverticulite num hospital em São Paulo. Na recuperação da cirurgia, ela se acidentou no hospital e está na UTI e precisa das nossas orações. Também o irmão Paulinho, irmão carnal do irmão Edno, ancião em Toledo, no Paraná, precisa das nossas orações. A Camilinha, a Juliana, o José, sua mãe a Cirineia, todos enfrentando a enfermidade do câncer, precisando das nossas orações. O senhor Mário Almeida Tavares, filho, esposo da dona Neide, temos orado pelo restabelecimento da saúde dele, nos rins, foi acometido por Covid, a esposa foi acometida por Covid, é um senhor já com idade. Eles não se congregam conosco fisicamente, mas estão conosco nos cultos online, têm feito doações de alimentos para a nossa igreja, e o seu Mário está passou por uma cirurgia e precisa das nossas orações. Tantos outros irmãos, tantas outras necessidades. Pode haver muita necessidade, mas o Senhor é pleno, é soberano em cada uma das necessidades apresentadas na presença dEle. Cabe a nós clamar, buscar a misericórdia do Senhor. Em comunhão, buscamos a face do Senhor com oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bondoso Deus, eterno Pai que está nos céus, te somos gratos por todo o bem alcançado das tuas mãos. Te somos gratos, Senhor, por esse culto que foi aberto em memória de Jesus Cristo, teu Filho, e por este mesmo nome está sendo encerrado. Somos gratos pelos hinos que cantamos, pela oração que tu tem dado à igreja, pelos conselhos, maiormente pela tua santa e bendita palavra. Te agradecemos que a tua palavra veio, Senhor, nos aconselhando e nos repreendendo toda sorte de espírito que nos afasta da comunhão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai, cumpra a tua palavra em nós. Permita que possamos enxergar o cumprimento dessa palavra nas nossas vidas. Sê conosco, Senhor, conosco, com a gente que está assistindo ao culto, com as pessoas que estão na produção, com todos que receberão a comunhão desse culto e pelas nossas famílias por nós representadas. Cuida de nós, livra-nos do mal e do laço do passarinheiro, e o seu nome será glorificado também nas igrejas, no meio das famílias, porque em todo momento é tempo de falarmos das grandezas dos teus favores nas nossas vidas. Pai, te somos gratos por tudo. Despede-nos em paz pelo amor do teu santo nome e permita que possamos ter dias de paz na tua presença. Agora permita-nos, Senhor, entrar no teu santuário e apresentar, Senhor, os pedidos de oração mais uma vez do teu povo. Senhor, a prova, as lutas, as enfermidades são difíceis, são paralisantes, fazem, Senhor eterno, com que as nossas forças se acabem. Mas sobre nós, sobre os nossos problemas, sobre as nossas famílias, sobre os nossos negócios, há a providência do teu Santo Espírito sobre nós.
Por isso nós te pedimos, Senhor, tome nas tuas mãos todas as enfermidades. Senhor eterno, tome nas tuas mãos todas as causas, todas as situações que o povo está vivendo, que traz aflição e medo e perturbação de espírito, e coloca paz, saúde, restauração na vida dos teus filhos, no nome do Senhor Jesus. Senhor, que haja comunhão, que haja fé em nós, para alcançarmos esses milagres que estamos te pedindo, Senhor. O teu Filho Jesus Cristo, andando no meio de nós na terra, operava milagres e maravilhas. E o Santo Espírito do Senhor, que continua no meio de nós te clamamos, ó Deus, nós te invocamos, ó Senhor. Visita cada coração, cada casa, cada leito de hospital, cada causa, cada mente, e faça prodígios e maravilhas no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Te clamamos, te pedimos e te agradecemos, Senhor, na certeza de alcançar os teus favores. Cuida de nós, cuida dos nossos parentes, dos nossos filhos, dos nossos pais. Senhor eterno, aqueles que estão passando por cirurgia ou se recuperando dela, Senhor, dá pleno e pronto restabelecimento na saúde, pelo amor do teu santo nome. Traga os teus filhos, Senhor, aqueles que estão enfrentando Covid, aqueles que estão enfrentando internações diversas, tragam de volta para o convívio da família, Senhor, e o teu nome será glorificado. Traga com saúde plena, para que no tempo que nos resta de vida, que sejam dias longos, felizes, saudáveis, e que todo dia possamos proclamar a tua misericórdia no meio de nós. Graças te damos por tudo, Senhor, não que haja em nós merecimento, mas na certeza que fazemos essas petições e que seremos ouvidos porque fazemos essas petições em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que vive eternamente. Amém. Glória, glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Bendito é o teu nome. O nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Em agradecimento a este culto, amada Irmandade, vamos cantar o hino 367.